Hoje a gente conhece até muitos casais que o casamento já foram à falência, tá certo? Não existe mais relacionamento e não se separam por causa de interprisão financeira. Então, aguentam a agressividade, aguentam aquele clima, aquilo não é bom para a família, para os filhos, mas a pessoa não se separa porque depende financeiramente um do outro. E uma das manipulações sérias que a família faz com os jovens, com os adolescentes e até com os adultos, até um pouco mais jovens, é dominá-los através da dependência financeira. Então, essa autonomia ela é fundamental para a questão da evolução, ela é fundamental para a questão da assistência. No nosso momento evolutivo, autonomia consciencial e financeira, ela é fundamental para você ter liberdade de assistência. Senão, a base toda do assédio vai ser em cima disso. Agora, Hernande, eu estava vendo aqui, existe a possibilidade também de ocorrer o inverso ou não? Às vezes a própria consciência aqui no intrafísico, ela não buscar a autonomia financeira como uma fuga, ou uma forma dela não assumir também as responsabilidades pelo que ela faz, vamos imaginar. Então, isso me parece casos de pessoas, por exemplo, que se submetem a empregos, a funções, que colocam elas numa situação aparente de interprisão mesmo, de impossibilidade de se manifestar com total autonomia, mas às vezes isso pode ser inclusive um diagnóstico de que a pessoa se coloca nessa situação e talvez não tenha autoenfrentamento ou coragem para inverter o jogo. Quer dizer, isso exige também responsabilidade quando ela vai mudar essa posição. Isso é possível? Eu não posso generalizar dizendo que toda a PROEX ela vai partir da autonomia financeira e muito menos da autonomia assim, consciencial. Agora, existem alguns aspectos da própria PROEX, determinadas pessoas, dentro até do próprio histórico dela, dentro da interprisão que ela tem, que ela precisa de estar em determinadas funções para assistir as pessoas, e dentro desse aspecto ela não tem condições de ter essa liberdade total. Agora, o que leva muita gente a optar pela dependência, principalmente pela dependência do Estado, certo? Na questão do funcionalismo público, é porque a pessoa ela não quer ter o risco de uma hora para outra perder o emprego. Então, isso desde cedo, a minha família mesmo incentivava que a gente tivesse alguma carreira pública, porque ali estava garantido o emprego para o resto da vida. Então, minha família mesmo, minha mãe perdeu o pai com 16 anos de idade, teve que trabalhar muito cedo, e se ela não tivesse entrado no funcionalismo público, ela ia ter as dificuldades. Então, para ela, aquilo dali era o histórico dela. E a gente sabe perfeitamente, quando a gente vai buscar na história, que a dependência do Estado está diminuindo cada vez mais. Então, a pessoa ela quer segurança. Se ela quer segurança, ela se acomoda naquela situação, ela relaxa, porque ela não corre risco nenhum. Não correndo esse risco, automaticamente ela também está fazendo um pacto, porque ela não pode falar sobre aquilo, porque ela não tem autoridade moral suficiente para bancar aquilo. Agora, nós precisamos distinguir dentro da própria PROEX, dentro da própria para-história de cada um, dentro das suas interprisões, dentro da assistência que tem que ser feita. Você não pode dizer que a pessoa está fazendo uma coisa certa ou que a pessoa está fazendo coisa errada. Você tem que analisar caso a caso. Mas você pode também fazer, pelo menos como hipótese, até de pesquisa, você estudando, você vendo, que a tendência é a gente partir para a lei do menor esforço, para as próprias facilidades, para as próprias seguranças. Isso é que pode complicar a PROEX da pessoa. Então, nós pegamos aí duas fases que já são bastante conhecidas. A fase preparatória, que vai até os 35 anos, e a fase executiva a partir dos 35. Dentro dessa fase preparatória, nós dividimos aí ela em 3 subfases. Uma fase que vai até os 18 anos, onde a pessoa manifesta a maior parte da sua dependência. Então, você nasce totalmente dependente e, pelo menos até os 18 anos, você deveria, pelo menos, estar esboçando alguma questão de liberdade. Dentro dessa fase, a família é fundamental no estímulo para que a pessoa ela conquiste as suas experiências e possa ter sua liberdade. Mas o que a família faz? Pela questão da dependência, certo? Da dependência emocional, que a psicologia hoje trabalha como codependência, certo?
Isso mostra que a pessoa vai criando uma dependência afetiva. Então, a pessoa depois não conquista a autonomia afetiva dela. Isso também deixa no próprio filho, certo, a sensação de que ela, pela própria proteção, ela não precisa de fazer aquele esforço nem passar o estresse que a família já passa por ele. Essa fase até os 18 anos ela é fundamental e tem um componente muito forte, que é o componente da família. Eu coloquei nesse slide aí a IC, que ela é fundamental e que pode ajudar muito nisso. É a Evolusim, que a Evolusim trabalha desde da fase aí, né, trabalhando já com a própria família do assistido. Então, ela trabalha com o assistido e trabalha com a família do assistido. Aí também entra a empresa conscienciológica especializada em ensino. Essa parceria da escola com a família é fundamental. Então, hoje nós já temos aqui uma experiência, aqui em Foz do Iguaçu, de uma empresa conscienciológica na área de ensino. Eu acho que a Evolusim deveria seguir até esse exemplo, procurar o pessoal que está com essa escola aqui em Foz do Iguaçu, para ver como é que pode estar ajudando bastante. Nós temos uma primeira aqui que é do próprio Loche, hoje secretário aqui geral da Apex, em que ele faz o seguinte questionamento. Gostaria de saber qual a estratégia para fazermos um pé de meia e conciliar com o voluntariado, que é uma das questões aí que importa muita gente da CCCI, né? Para a pessoa chegar e partir aí para a própria autonomia financeira e conseguir o seu pé de meia, a primeira coisa que a pessoa precisa de ter uma organização financeira, um planejamento financeiro. Se uma pessoa nunca fez isso, certo? Nunca é tarde para começar. Então, procura uma pessoa que tem experiência, certo? Dentro da questão assistencial, tem muita gente na CCCI que tem essa experiência. Eu acho que tem mais de 20 ou 30 pessoas que têm isso, certo? Que pode muito bem ajudar a pessoa a planejar o orçamento financeiro. Agora, se você deseja ter um pé de meia, você vai precisar de fazer o quê? Você vai precisar de ter seu planejamento financeiro de sobrevivência, você vai precisar de ter o seu planejamento financeiro de investimento. Então, você não pode enxergar as coisas a curto prazo. Você tem que trabalhar com metas de médio e de longo prazo. Então, na hora que a gente fala no pé de meia, nós precisamos saber o seguinte: qual é a minha PROEX, de que forma eu vou executar essa PROEX e mais ou menos aonde, qual é o ambiente que eu vou estar trabalhando. Claro que existem etapas que modificam. Eu mesmo nasci em Aracaju, fui fazer a minha profissionalização em São Paulo e agora eu moro em Foz do Iguaçu. Eu acho que vou ficar o resto da vida por aqui, porque também já estou aí já nos 50, então acho que vai ser por aqui. Quer dizer, pressupõe um planejamento, então, né? Exatamente isso. Então a pessoa precisa de ter mais ou menos claro. Claro que existe a flexibilidade. A primeira coisa é essa, é saber mais ou menos ali a PROEX dela e como ela vai estar ali executando. Se a pessoa não sabe onde vai ficar, qual é a coisa que ela não deve investir de imediato, mesmo ela tendo dinheiro? A base física. A não ser que ela compre uma base física, certo? Vai fazer um investimento para comprar uma casa, comprar um apartamento. Se ela não vai ficar ali naquele local, então é uma das coisas, se ela não tem certeza, ela não coloca isso como uma meta imediata. Se está sobrando dinheiro, não, ela pode comprar quanto ela quiser. A gente está falando das pessoas que têm essa dificuldade. Então, a questão das metas, elas têm que ser coerentes, certo? Primeiro com a vida dela, com o que ela ganha, certo? Então, colocar a pessoa diante da realidade dela financeira. Então, o que se apregoa hoje, e é uma das coisas que gerou essa crise financeira, foi a associação da ganância de quem vende e da imaturidade fora de viver a realidade de quem estava adquirindo as coisas. Então, se as pessoas procurarem assentar dentro da própria realidade dela, então ela vai ter, pelo menos ali, a questão da própria sobrevivência dela. Agora,